Na, na semana passada, né, abordamos então o encerramento, né, do estudo da carta de Tiatira, né, e hoje estaremos falando sobre a carta de Sardes. Não sei se todos conseguem enxergar a nossa tela compartilhada. Todos Amém. estão enxergando? Pode dizer amém? Amém. Amém, Amém. glórias a Deus. Amém. Glórias a Deus. Amém, meus amados. Então, a gente vai abordar hoje sobre essa igreja. Primeiramente, vamos até aqui, né? Nós já estamos mais do que da metade, né? Das igrejas, das 7 igrejas do Apocalipse, né? Falando, abordando desde, não sei nem qual é a data exata, mas nós já estamos falando já há um bom tempo, né? Abordando essas cartas, né? De tão importante que é para as nossas vidas, né? Essas cartas e o que elas têm gerado, né? Em nossos corações, né? De aprendizado, né? E de situações que aquelas igrejas passavam, que servem com certeza de lições, tanto para que nós não caiamos nesses mesmos erros, como também para entendermos ali as diretrizes que o próprio Senhor nos dá para que possamos vencer, né? Então até aqui foram 5 cartas, né, que a gente abordou. Não sei se os irmãos lembram de uma por uma. Até agora foram 5, né? Essa é a quinta que nós vamos entrar. Foram 4, né? E Alguém lembra o nome de alguma? alguém lembra das cartas que a gente estudou até aqui? Sim. Tiatira, Me ajuda. Esmirna, Pérgamo. Isso. Esmirna. Isso, olha, os irmãos estão afiados. Vamos Vai escrevendo. Que animada. A Liliana vai- Peraí, gente, que animada. Os irmãos. Ai, não. Vamos escrever aqui as cartas que os irmãos já estão bem afiados, hein? Os irmãos estão craque, hein, rapaz? Vamos falar. Qual foi a primeira carta que a gente. Ah, não, aí também é demais, né? Na ordem não dá, né? Aí também. A primeira é Esmirna. Ó, irmã. Peraí que a gente vê na Bíblia. Não. Vai ficar fácil. Sem cola. O problema é que quando a gente se encontrar de novo, leva uma caixinha, dou um bolo para cada um que aqui e falar, hein? Eu tenho um rostinho de cada um. Vamos lá. Aleluia. Vamos lá, gente, me ajuda aí. Qual é? A irmã falou Esmirna, né? Esmina. Gente, Aí eu não vou falar não, porque eu vejo na Bíblia. Esmirna. Qual mais? gente, me ajuda aí. Éfeso. Não, mas você não pode ajudar. A irmã Químico falou Éfeso, ela falou Químico. Ah, mas na época a gente não chegou. Chegou, foi a primeira. Ô, irmã, tem que estudar. Quero mais. Quem dá mais? Tiatira. Tiatira. Pérgamo. Isso, Tiatira. Acabou de ver. Qual mais? Falta mais uma que a gente já estudou. Pérgamo. Tiatira. Falta uma que a gente já estudou, mais uma. Não, tem 3 aqui. Falta mais uma. Pérgamo. Ei, Glória! Todo mundo vai. Gente, é um gol pra cada, tá? Como você é isso, menino? Pérgamo mesmo. Como se pronuncia? Lembra do Cavaleiro do Zodíaco? Pérgamo. Vontade. Pérgamo. Não, mas tem 2 R. Não, Pérgamo. Isso mesmo. Mo. Tem acento, né? Mas, gente, Isso. aí de manhã, olha. Então aí as cartas que a gente já estudou. E ainda restam aí então mais quantas? 2, né? São 7 ao total. Faltando então a de hoje, Sardes, a quinta, né? E as demais, a sexta, Filadélfia. E Laodiceia, a última carta, né? Que a gente vai estar falando. Amém? Mas mais para interagir, né? Porque a gente, através dessa interação, a gente consiga memorizar essas cartas, né? E a ordem é Éfeso, né? Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Éfeso a primeira, qual que é a segunda? Esmirna, segunda. Irmão, já tirei a terceira.
terceira, Tiatira é quarta. Tiatira é quarta, terceira é Pérgamo. E é porque houve uma situação que a gente, acho que durante os nossos estudos, a gente deixou a igreja de Pérgamo, acho que um pouco para trás, né? E aí a gente esqueceu, aí a gente pôs ela a de Esmirna na frente, por isso que a gente inverteu um pouco essa ordem, mas depois a gente conseguiu pôr as na ordem, né? Então, a partir da carta aí de Tiatira, a gente foi seguindo certinho. Tiatira e agora a igreja de Sardes, né? A quinta carta, a quinta igreja, né, que nós estaremos aí falando, né, sobre nesta manhã. Então, para a gente dar para fazer um resumo, vou falar um pouquinho aqui sobre essa carta, sobre as questões que a gente já abordou, né? Então, as cartas o que tem a nos revelar, né? Que através de João, Jesus nos revelou, né, mas encontramos problemas variados, problemas de várias espécies, né? Então, nós, como igreja de contemporânea de hoje, nós temos então esse privilégio, né? Que privilégio é esse, amados? Então, de lermos essas cartas, pode voltar no começo, lermos essas cartas e entendermos que o Senhor Jesus, através de João, tem nos falado, né? E esses erros que essas igrejas tiveram, né? Nós encontramos erros, encontramos contra as coisas que o Senhor Jesus tinha contra aquelas igrejas, encontramos coisas elogiosas, né? A obra, né, existente, principalmente na última carta, falando de que eles eram prontos para servir, tinham a fé, né, tinha perseverança, tinha paciência, mas nada adiantava essas qualidades todas se ao mesmo tempo, em contrapartida, essas igrejas oferecessem algo abominável aos olhos do Senhor, né, que era a idolatria que o Senhor tanto abominou no Velho Testamento, né, quando aquele povo se inclina, né, a vários deuses, né, ali, que eram as cidades que eles conquistaram, tinham essa relação com demônios, né, adoração de demônios, então Deus abominava, então, e ali, justamente isso, não adianta o que fica para nós, não adianta nós entendermos, fazermos tantas coisas boas, né, tantas coisas, fazer o bem, estender a mão, ter fé e amor, se em contrapartida de tudo isso, nós nos debruçar e nos adorar aos outros deuses, né, nos render, né, nos inclinar, né, de adorar outras coisas que não seja o Senhor Jesus, né? Vendo tudo isso e resumindo, a adoração muitas vezes não simplesmente é adorar a imagem como existe, né, em certas igrejas, né? Mas também tirar tudo aquilo do centro da vontade do Senhor, sair desse centro, tirar o Senhor do centro do primeiro lugar e colocar outras coisas, também é a adoração aos outros deuses, né? E aí uma coisa acontece consequência da outra. Quando eu adoro e vou me prostro a outros deuses, bem depois você começa a comer esses sacrifícios, né? Esses sacrifícios a ídolos, né? E aí espiritualmente é o quê? Todo tipo de porcaria você vai consumindo, né? Você vai se alimentando. E quanto mais você se alimenta de porcaria, de coisas que fazem mal à nossa saúde, ali a sua saúde, assim como o corpo físico, né? Sua saúde fica deteriorada, você fica fraco, você fica suscetível a doenças, né? A vários tipos de doenças, né? Então, o sistema imunológico fica defasado, fica frágil, né? Mas assim é com a nossa vida espiritual. Nós temos que entender dentro dessas igrejas as questões que o Senhor Jesus nos deu para estarmos, do que fazer, quais são os segredos. Ou seja, mantém aquilo que tens, né, como na igreja passada, né? A perseverança, a fé, o amor, né? Tudo, né? O serviço, o amor ao próximo, o amor a Deus. Então, mantém, vá até o fim, que ali você terá grande vitória, estará comigo ali nos céus e no paraíso, né? Então, somos privilegiados hoje, porque através dessas igrejas nós podemos não errar, né? Existe um ditado que diz que é com os erros que se aprende, né? Mas nesse momento, nós estamos vendo o que essas igrejas fizeram. Mas, então nós temos o quê? Como então, olha, eles erraram aqui, mas nós temos aqui, vamos pensar, como que eles erraram? Nós não vamos pelo mesmo erro e pelo mesmo caminho, né? Vamos por outro caminho, né? Então nós temos esse privilégio que o Senhor tem nos dado, né? De estar lendo tudo que essas igrejas fizeram e estar aprendendo e não cometer os mesmos erros que elas cometeram, né? E ainda mais, né? Temos orientações
de como fazer, né? De como realizar, de como caminhar na Terra para até então, quando chegarmos até o fim da nossa jornada, né, estarmos com Cristo para a glória do Senhor Jesus. Amém, queridos? Esse é um breve resumo que a gente faz aqui, antes de entrar então aqui na nossa igreja. Igreja de Sardes, né? Esse é o nosso texto, né? Esse é o nosso texto base, está, os irmãos estão vendo aí, né? Apocalipse aí, vamos adentrar o capítulo 3 de Apocalipse, né? A partir do versículo 1, né, até o 6, né, são apenas 6 versículos, é uma carta bem pequena, né, mas que existem muitas características a serem abordadas, tá bem? Nós vamos fazer essa leitura, peço a ajuda de todos nós vamos interagir, né, não sei se tem versículo para todo mundo, mas vamos até ler aí. Os irmãos, eu acho que já encontraram o texto, né? Estão Amém. todos aí com as Bíblias abertas, aqueles que estiverem com suas Bíblias nas mãos, por gentileza, nos ajude com a leitura da palavra do Senhor nesta manhã, amém? Amém. Quem começa? Vamos lá, então. A igreja em Sardes. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: assim declara aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as estrelas. Conheço as tuas obras e tens fama de estar vivo. Mas eu falo, mas fato estás morto. Deixa eu cuidar um pouquinho com a época. Ser vigilante e confirma os restantes que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Misericórdia. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E se não vigiares, irei sobre ti como um ladrão. Não saberás a hora, sobre ti virei. Tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram suas vestiduras e andaram de branco junto comigo, pois são dignas. Assim, o vencedor será vestido de vestes brancas. De maneira nenhuma riscarei seu nome do livro da vida, mas pelo contrário, reconhecerei seu nome diante de meu Pai e diante de seus anjos. Aquele que tem ouvidos, compreenda que o Espírito revela às igrejas. Glórias a Deus. Aleluia. Amém, meus queridos? Esse é o nosso texto, essa carta de Sardes, né? O que o Senhor disse, né? Quais eram as observações do Senhor para aquela igreja, né? Então, eis aí exposto nessa exposição, e vamos começar a falar um pouco sobre isso, né? Sobre essa carta, um pouco curta, né? Mas muita informação dentro dessa carta, muita coisa. Primeiramente, eu vou abordar com os irmãos um pouquinho dessa cidade, né? Um pouquinho sobre essa cidade de Sardes, né? Existe ali uma foto de ruínas, né? Não, na primeira mesmo. Existe primeiramente uma foto aí, ó, das ruínas que existem, né? O que tem, de que sobrou, né? O que restou dessa cidade ali na Ásia Menor, né? E existem ainda algumas ruínas, né? Dentro dessa cidade de Sardes, né? E aí a gente vai falar um pouquinho sobre essas informações, sobre essa cidade, né? Que é o nosso slide seguinte, que fala um pouquinho sobre essa cidade, né? Sardes, então, amados, é uma das maiores cidades da Ásia Menor, né? Então, ainda que muito do seu esplendor ficou no passado, né? Elas estavam localizadas ali a 50, né? A 60 quilômetros a sudoeste de Tiatira. A gente sabe que essas igrejas, as 7 igrejas e as 7 cidades eram próximas uma da outra, né? Situando ali na Ásia Menor, né? Uma ali não muito distante, mas também não muito próximo. Você vê 50 a 60 quilômetros, né, de Tiatira, de uma outra cidade que a gente falou, né? E assim, não existia muita distância, né? Assim, exorbitante de uma cidade para outra, né? Então, era certamente com certeza, uma das cidades muito mais antigas, né? Mais antigas que existia naquela época, meus amados. E aí,
a gente se depara realmente fundada, então, por volta de 1200 anos antes de Cristo, ela foi fundada, essa cidade, né? Tornou uma capital muito poderosa, né? Ali rica, poderosa, né? Do reino da Lídia, né? No primeiro momento. Então, Sardes estava então situada sobre um vale. Depois eu vou trazer um mapa geográfico e qual era esse vale, né? O Vale do Ermo, né? Sobre uma das e ela estava sobre uma das colinas, ela estava situada sobre uma colônia, né? Aluviais à sua volta ficavam entre essa planície e o monte, né, Timóteo. Então, ela é considerada então uma acrópole, né? Então, mas o que seria então uma acrópole? A acrópole, amados, é a parte de um estado construída, né, nas partes mais altas. Veja que ela está sobre uma colina, né, sobre um relevo. A posição, ela tanto tem a ver com porque ela seria melhor defendida de um ataque. A gente sabe que existiam guerras ainda, e muitas vezes um reino se levantava contra outro reino e ali tentava conquistar a cidade próxima, né? Então, tanto para que ela ficasse muito bem defendida, como também, né, para que melhorasse um pouco, para explorar um pouco do relevo, né, da questão da vegetação que existia, para realmente, para a economia, né, da cidade poder, então, ali ter um giro, né, Matos? Então era uma acrópole, então são diversas cidades que são construídas, né, são estruturas, né, e aí os mais nobres tinham muito afeto por acrópolis, né, e templos também eram construídos, né, tendo uma referência de que templos tinha que ser construído na parte mais alta, por estarem muito mais próximo ali dos céus, né, sendo um lugar sagrado, né, aonde os deuses habitariam ali naquela cidade. Então, trazendo um parênteses sobre isso, né? Então, ela estava localizada no cume do monte, né? Estava sobre uma colina. E o que chama atenção nessa cidade, né, são os precipícios que havia. Essa cidade, ela estava situada sobre uma fortaleza, sobre uma colina, né? O próximo slide aí vai falar. Vamos limitar aqui, então, o que está escrito no slide. Então, era a primeira cidade a produzir moedas, né, de ouro e de prata, né? Era uma fortaleza, né? Existia uma grande comunidade judaica, que nós vamos falar também mais um pouco sobre isso, e a deusa padroeira Artemis, né? E dentro da história, dentro do histórico dessa cidade, houve um terremoto, né, no século 17 depois de Cristo, onde que devastou essa cidade, e o imperador Augusto ali, com todo o império, tinha toda a sua fortuna, resolveu então ajudar nessa reconstrução. Então, Sardes foi a primeira cidade a cunhar moedas de ouro e de prata, né? E, e estão e muitos a compara também, muitos naquela época a comparavam com a mesma cidade de Gog, né? Descrita em Ezequiel, capítulo 38 e 39, né? Uma comparação muito grande. Mas por que será? Pois era uma cidade muito próspera, ela tinha muito poderio militar, né, riqueza, poder, né? No sétimo século, a gente sabe que existia um rei chamado Gix, né? Nesse sétimo século antes de Cristo, né? Veja como a cidade ela é antiga, né? Ele era responsável, então, aí por elevar essa cidade de Sardes a riquezas, né? A poder. Então, era uma cidade muito intransponível, né? Ou seja, uma potência militar. Então, ela dificilmente ela perdia uma batalha, dificilmente Sardes entrava numa guerra para perder. E era uma cidade poderosa, então. Então, Sardes foi a primeira a cunhar essas moedas de ouro e de prata, né? Cresce o seu filho, o filho desse rei Giggs, né? Era tão poderoso, você veja, para você ter uma ideia, ele planejou atacar o Ciro, né? O rei da Pérsia, né? Com todo o poderio, a gente sabe como o império que Ciro, o rei da Pérsia, construiu. Então ele era tão ousado que o filho desse rei decide então atacar essa cidade, né? Com tanto tamanho e ousadia, tão poderoso. Então ele pretendeu atacar, mas não conseguiu. Então, após a batalha, Ciro o surpreende, né? Então, ele volta para sua fortaleza, no caso, a fortaleza de Sardes, né? E ali ele se refugia. E ali ele se refugia. Vamos para o próximo slide, que os irmãos vão ter mais uma noção de como que era essa cidade. E ali ele se refugia nessa fortaleza. Ele se refugia nessa fortaleza e espera então o ataque de Ciro, né? Esperando esse ataque. Eu vou me refugiar nessa fortaleza porque eu sei, eu confio na minha cidade, na minha fortaleza,
Essas são imagens apenas ilustrativas, né? Mas para os irmãos ter somente uma noção, né? Não que isso represente a própria cidade. Mas então ele vai. Qual que era então a característica principal? Eles criavam esse fosso, veja que esse abismo que existia. Eu quero chamar a atenção dos irmãos, esse abismo que há, essa vala aí, entre a cidade, né? Entre a cidade, para que ela ficasse muito bem protegida ali. Eram 460 metros, né, de abismo ali, era intransponível, 460 metros, e que eram intransponíveis, você não conseguia adentrar assim facilmente. Por isso que essa cidade era uma fortaleza de fato. E ali, Ciro, o rei da Pérsia, então, começa a mobilizar os seus exércitos para tentar uma maneira de adentrar nessa cidade. Como vou conseguir entrar nessa cidade e conquistá-la? Pois eu fui afrontado por esse indivíduo. Eu fui humilhado e eu não quero que essa cidade permaneça de pé. Então Ciro, com toda a sua esperteza, com sua estratégia militar, ele, através dos seus batalhões, consegue então um ponto frágil dessa cidade. Então eles conseguem adentrar pela frente, onde os soldados estavam totalmente voltados, né? Os sentinelas, os atalaias, mas eles conseguem encontrar um caminho por trás e ali conseguem então escalar então essa montanha, escalar esse precipício, né, muito perigoso. Muitos com certeza morreram ao tentar, mas com tanta insistência eles conseguiram ali escalar essa montanha intransponível, né? Então os inimigos conseguem adentrar, abrem os portões e ali o exército de Ciro entra e conquista aquela cidade, né? E em 14 dias durou esse cerco. Então, em 546 a.C. foi esse cerco de Ciro, né? E aí, uma missão impossível realizada por Ciro. Até então, as pessoas acreditavam que era impossível, mas o exército tão poderoso Ciro consegue transponer esse abismo. Esse aqui seria um exemplo. Quer dizer que eles escalaram o negócio assim? Exatamente, escalaram e Olha, conseguiram. ser o filme, né? De Hollywood. É verdade. Então, foi surpreendeu o mundo grego da época, né? Porque ninguém até então conseguia transponer esse abismo, né, de 460 metros. Mas então, por isso que ela se tornou então algo impossível, né? Então, Se é aquele de Isaías, o rei que libertou o povo do cativeiro, é esse mesmo Ciro. é o Ciro, é isso. O Ciro mesmo, esse mesmo Ciro, tão poderoso, veja que ele veio com um império, ele conquistou quase todos, né, os impérios, os reinos até então conhecidos, e ele subjugou então o mundo conhecido. Veja o poderio que existia, né, nas mãos desse Ciro, rei Ciro. E no segundo maior derrota também dessa cidade, falando um pouquinho das questões históricas ainda, mas foi quando Antíoco III também invade essa cidade, né? Então, muitos falam, então ela não é tão transponível assim, então eu vou também tentá-la conquistá-la. Então, o Antíoco III vai, lembrando que Antíoco era um general de Alexandre o Grande, né? É uma história bem longa também, e ele consegue invadir essa cidade, então, para acabar com uma rebelião existente. E aí as mãos já passou para um outro império, e aí a gente vai entrar nesse método aqui. E o que eu quero chamar a atenção, porque por duas vezes essa cidade foi adentrada, uma cidade tão intransponível, uma acrópole tão intransponível, que acreditavam que ser intransponível até então. Houve duas derrotas dessa cidade, dois impérios conseguiram adentrar dentro dessa cidade, né? Fala um pouco foi um terremoto depois, logo após, em 17 depois de Cristo, né? Um terremoto terrível que devastou a cidade, né? E precisou realmente ali que o Império Romano, através de Augusto, o imperador, né, com toda a sua gratidão ali, começasse a reerguer essa cidade. Então, veja que lá na frente nós vamos voltar a esse assunto. A questão da vigilância, né? A questão da vigilância. Veja, um minuto que os sentinelas deixaram a retaguarda ali sem vigiar, você veja que encontraram espaço, o inimigo encontrou espaço para ali adentrar essa cidade. Eu quero que os irmãos gravem essa questão da vigilância, né? Que mais na frente nós vamos voltá-la. E aí,
ela foi reconstruída. Então, a deusa daquela época, a deusa padroeira da cidade, como todas as cidades, há um secretismo muito grande religioso, né, de todas as cidades da Ásia, né? Nós sabemos que os gregos gostavam de adorar várias e vários deuses, né? A gente falou sobre isso. Artemis, né? E ali eles construíam também um templo inacabado dessa deusa, né? Dessa padroeira, né? Que eles gostavam, então, de estar cultuando essa deusa padroeira. E também existia esse templo inacabado. E o povo da cidade tinha como característica, né? Cada cultura de uma cidade existia, eles prezavam mais. Então, a característica especial dessa cidade, então, amados, era a questão da morte, né? Eles tinham muito curiosidade de saber o que há na morte, né? O que será que há depois dessa vida, né? Então eles tinham uma curiosidade e adoravam muitos deuses ali que para representar essa morte e tinha muito apreço pela essa imortalidade dos deuses também, querer como que o ser humano pode também se tornar imortal. Como podemos então, se só os deuses são imortais? Então existiam esses questionamentos. Os gregos eles gostavam questionar através dos seus intelectuais, né? Através ali tinha um espaço somente para isso, né? De questionar, né? As situações. Então eles gostavam muito de falar sobre imortalidade, sobre morte, né? Sobre fertilidade, esse ciclo de fertilidade que há na vida. Eu gostava de explorar a natureza, como que a natureza se desenvolve, né? Tudo mais a questão desse ciclo da natureza que ela se renova, né? Através das plantas, através da fotossintese, né? Então, várias coisas eles tinham essa curiosidade. Então, Sardes, né? Que chama também muita atenção nossa é que Sardes existia dentro de Sardes uma grande comunidade judaica, né? E aí já adentrando, começando a entrar dentro da palavra do Senhor. Então, existia naquela cidade uma enorme comunidade judaica, né? Mas que começou ali no quarto, quinto século antes de Cristo. Veja, com 500 anos antes já existia então ali uma comunidade judaica. E quando a gente fala de comunidade judaica, a gente lembra que os judeus são ali devotos ao Senhor Jesus Cristo, né, a Torá, né, eles seguiam a Deus, né, na verdade, porque Cristo ainda não tinha vindo, seguiam a risca através, né, da Torá, do sacrifício, né, das questões dos sacerdotes. Existia então ali essa grande comunidade judaica, né? E então as cidades muitos, né, obtinham a cidadania romana, né? Muitos judeus daquela época já existiam, já tinham a sua cidadania romana. E o historiador, um historiador muito famoso do primeiro século, Flávio Josefo, né, menciona que essa comunidade judaica era muito rica e muito próspera ali, naquela cidade. Então, já adentrando, entendendo que havia um comodismo também, né, dos judeus ali naquela cidade. Eles eram muito ricos e muito prósperos também. E falando um pouco sobre arqueologia também, foi encontrado com certeza sinagogas, né, ali naquela cidade, né, com escavações arqueológicas, eles encontraram, né, uma sinagoga para evidenciar então essa comunidade que existia naquela época, que foi descoberta pelos arqueólogos, né, no segundo século depois de Cristo. Então, um ambiente totalmente pagão, veja que existia então uma comunidade judaica, existia a igreja de Sardes, que nós já vamos também adentrar. Veja que a cidade tinha várias possibilidades. As pessoas, é claro que a maioria queriam adorar a imagens, esculturas, a deus Artemis. Você veja até que ponto então esse sincretismo religioso consegue contaminar a igreja, né, que estava localizada em Sardes, tanto a comunidade judaica como os cristãos, né, que logo depois, quando Cristo vem, é afundada então ali a igreja de Sardes, depois no primeiro século. Então havia um sincretismo, uma cultura muito grande ali, né, amados? E aí, indo mais adiante, para que a gente vá discorrendo, mais para frente, para a gente falar um pouco mais sobre, então, adentrando aí ao nosso texto, né, do destinatário e a forma do mensageiro. Falando um pouquinho, explanando o texto, né, em si, porque nós estamos aqui, vamos explaná-lo, então, o texto que acabamos de ler. E aí o destinatário e a forma do mensageiro, para quem essa carta foi dirigida, é claro, foi para a igreja de Sardes, e a forma, como que se dá essa forma, como que o mensageiro, João, ele consegue, então,
escrever essa carta, quais são as características que ele utiliza, né? E aí no começo fala, né? Fala assim, escreve ao anjo da igreja. Então ele está escrevendo de Sardes. Assim diz aquele que os 7 espíritos de Deus e as estrelas, né? Então, Tá certo. Não estava, não estava escutando. Até agora você não tá? Agora, peraí, Agora voltou. pode colocar novamente. Agora voltou. todos estão vendo? Estamos ouvindo agora. Amém. Perdi o raciocínio. Então, aí está. A questão dos 7 Espíritos de Deus, né, amados? Então, João já começa escrevendo, dizendo que existem 7 Espíritos de Deus, o mesmo Espírito que a gente encontrou em Apocalipse 1, que fala sobre os Espíritos de Deus, né? E existe um texto que fala um pouco mais sobre essa questão dos Espíritos de Deus, né? O livro de Zacarias, ele fala também sobre esse código aí, né? Que então seria esses 7 Espíritos de Deus, né, amados? Descritos aí, aqui que João queria se referir, né? Aí os irmãos pediram para os irmãos nos ajudar nessa leitura. Então, vamos abrir todos os livros de Zacarias, 4, 2 a 10. Dá para todos, hein? Vamos lá. Isso, são 8 versículos, todos abrindo aí. Todos abrindo em Zacarias 4, 2 e 10. E aí um outro, já deixa aberto também, se possível, Isaías 11 e 2, né? Não, acho que é melhor a gente começar por Zacarias que dá para todo mundo. Isso. Aí depois a gente vai para Isaías, tá, mano? Tá, Então, Zacarias 4, 2. 4, 2 e 10. Eu vou falando enquanto os irmãos não acham. Que Você fala... podia ver o Isaías mostra pra gente, né? Vou abrir aqui Isaías. Já que você tá aí, né? A gente está ocupado. Vou abrir aqui Isaías 11, então. Tem que dar para todo mundo. Zacarias é qual? É o 4, versículo 2. 4, 2. Isso, aí a gente já vai começar. Todos acharam? Sim, eu achei. Posso ler? Pode, mano, por favor. Zacarias 4, 10. Não, é 4, 2. a partir do 2. Isso. A partir do 2 até onde? Até o 10, mas a gente vai dividir. Está lendo cada um maneiro. Né? E me perguntou que vês. Respondi, olho, e eis um candelabro todo de ouro e um vaso de azeite em cima com as suas 7 lâmpadas e 7 tubos, um para cada uma das lâmpadas que estão em cima do candelabro. Há também 2 oliveiras juntos ao recipiente, uma à direita e outra à esquerda. E falei, e disse ao anjo que falava comigo, dizendo, Senhor meu, que é isto? Respondeu-me o anjo que falava comigo. Não sabe tu o que é isto? Respondi. Não, meu senhor. Prosseguiu ele e me disse, essa é a palavra do Senhor a Zorobabel. Não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Amém. Quem pensas que és, ó monte majestoso? Diante de Zorobabel te tornarás uma campina, e ele trará a pedra angular, principal aos brados de quem favor, graça. Novamente me veio a palavra do Senhor dizendo, As de Zorobabel lançaram os alicerces deste casa, e certamente suas mãos completarão o final da obra.
Assim todos saberão que o Senhor me enviou a vós. Portanto, aqueles que acham insignificantes os dias dos pequenos trabalhos ficarão agravavelmente surpresos ao verem a pedra principal, o prumo nas mãos de Zorobabel. Então Deus me revelou: eis que essas 7 lâmpadas representam os 7 pares de olhos do Senhor, que percorrem toda a terra sem cessar. Isso. Está aí, Zacarias. É claro que existe muita coisa aí nesse texto aí, né? Mas para chamar a atenção essa questão do 7, do começo do versículo 2, que fala realmente sobre o candelabro, e no final que ele fala sobre as lâmpadas também, né? Ele vai falar um pouco melhor sobre isso. O versículo 2, ele fala que repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de inteligência, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Né? Fala sobre, então, muitos têm acreditado que são esses 7 Espíritos, né, de Deus, né, que estão ali, e Zacarias fala que estão sobre toda a terra, né, que estão sobre todo o globo. Então, Isaías fala sobre isso, né? O Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, inteligência, conselho, fortaleza, conhecimento e temor do Senhor. É um pouco só para bem superficial a gente abordar esse tema, porque é um tema também bem complexo, né? Para que a gente possa abordar assim tão rapidamente. Mas trouxemos aqui 2 textos que falam um pouquinho sobre isso, né? Do que João está falando. No começo do livro de Apocalipse fala, né, no capítulo 1, no versículo 20, né, retrata quem são também os anjos da igreja, né, que são com certeza aqui que fala que é os que estão na igreja, né, essas 7 lâmpadas, né, que são 7 anjos da igreja, né? E então o Senhor Jesus ele controla tudo, né, demonstrando para nós, claro que basicamente ele está no controle de tudo. Ele, quem está totalmente sobre todos, né, com todo o seu poderio, com todo esses 7 espíritos, com toda a sua, os seus atributos de onisciência, de presença, tem estado, com certeza, no controle de tudo, né? E através do poder desse espírito, né, dos espíritos de Deus, os 7 lâmpadas, que no começo do Zacarias fala, no versículo 2, os 7 olhos, né? E estão sobre a igreja de Sardes também, estavam ali sobre eles. É justamente o que João descreve, olha, assim diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as estrelas, né? E aí ele fala, olha, vocês estão vendo, então é aquele que está no controle, é aquele que é todo poderoso, né? É assim que está dizendo aquele que é todo poderoso, aquele que vem prestar conta. Então, veja como que João, cada igreja ele inicia com atributos, os irmãos perceberem, né? De Deus, do próprio Cristo, né? Uma ele vai falar, olha, aquele que tem as chaves da morte do inferno, olha, aquele que todo começo de carta João vai se retratar, então, com uma característica, né? De Jesus Cristo, né? E para que aquela igreja ela tenha ciência de com que ela está se tratando, né, com o próprio Deus, né, o próprio Deus onisciente, onipresente, todo-poderoso, né, amados? E continua o texto falando, né, conheço as tuas obras, né, conheço as tuas obras. E aí ele fala, tens fama de estar vivo, né? Vamos pular para o próximo slide, depois pode voltar. Que fala sobre essa, já entrando no quais são aquelas questões, aí evidenciando 7 estrelas, né, os sete candelabros, que representa, né, a nação de Israel, né, muitos têm falado, né, e colocado, embora que na bandeira de Israel esteja ali a estrela de Davi, né, mas não, biblicamente a gente, fortemente a ligação do 7, desse candelabro aí, né, do 7 aí com suas lamparinas, com essas tochas de fogo, sendo representante, né, do povo de Israel, né, sendo então representado biblicamente, né, claro que a estrela de Davi, embora esteja na bandeira, as pessoas
associam ser a estrela de Davi, algo bíblico, onde nós não enxergamos dentro da Bíblia a estrela de Davi, né? Aí as pessoas querem misturar como se fosse a estrela da manhã e tudo mais, mas são coisas diferentes, né? Aí existem então as 7 estrelas, né? As 7 estrelas representando as 7 igrejas. Então ela está nas mãos de Cristo, de quem? Tanto o candelabro contra as estrelas, eles estão nas mãos do Todo-Poderoso, representando todo o poderio. Então ele faz o que ele quer, né? Ele está no controle das igrejas, é ele quem dá as ordens, é ele quem é o Deus a qual nós devemos prestar conta, é ele quem está com a chave da morte, do inferno, é ele quem é o que tem os 7 Espíritos de Deus. Então ele tá, tudo está em tuas mãos, tudo está nas mãos dele. Então, assim como todas as igrejas, nós estamos também nas mãos de Cristo. Né? Nós somos dele, para ele voltaremos, porque dele, por ele, para ele são feitas todas as coisas. Né? Então, todos nós estamos nas mãos de Deus. E graças a Deus por isso, que estamos na mão dele. Né? Imagina, tem muitas pessoas que estão sem Cristo, não conhecem a Ele, estão dispersos, estão aí à deriva, né? Estão ali sujeitos, suscetíveis ali ao ataque, né, do adversário. Muitas pessoas sofrem por isso, por não estar no centro da vontade de Deus, não estar no controle de Deus. Né? E nós, por acreditarmos em Cristo, por confessarmos que Ele é o nosso Salvador, nós automaticamente passamos a estar protegidos por eles, né? Protegidos por essa mão, né? Tão gloriosa, em nome de Jesus. E aí, irmãos, vamos mais um pouco para frente, para a gente se situar no nosso texto, né? Que essas obras, né? Que obras são essas, né? Então, existiam obras de fama de estar viva, né? E aí, vamos interagir um pouco sobre isso. Essa questão, tem fama, né? De estar vivo, mas estás morto. Hoje, no nosso mundo contemporâneo, né? Que nunca então se deparou com uma igreja famosa, né, com igrejas de requintes, né, igrejas totalmente poderosas, ricas, né, igrejas que aos nossos olhos, olha como a igreja, como é que essa igreja é bonita, né, por fora, adornada, né? Quem nunca se deparou, né, né, aqueles prédios maravilhosos, aquelas estruturas, né, arquitetônicas que chamam a atenção de todos que passam à volta, né? Então, veja que aquela igreja tinha fama. Aí essa palavra fama, né? Veja como, né, num contexto ali dentro da cidade de Sardes, aquela igreja tinha uma fama. Era famosa, né? Era uma igreja famosa, mas não diz do porquê. Mas vamos levar para o mundo contemporâneo de hoje, né? Tantas igrejas que têm canais de televisão, que mostram, né, ali, que tem poder aquisitivo, né? Para estarem ali fazendo o que bem querem, né? Então, hoje em dia nós temos muitas igrejas também famosas, né? Igrejas que têm estrela, tem igreja de jogador de futebol, que o jogador de futebol vai, tem igreja de famosos, né? De artistas, então tem todo tipo de igreja tem hoje em dia para então estar agregando essas pessoas ricas, né? Entreter essas pessoas ricas e ali com certeza, porque muitas das vezes através daquela oferta que ele diz no alto, o pastor fica então amarrado. Muitas das vezes o pastor fica, não tem como ali exortar alguém que em contrapartida está doando uma fortuna no caso. Exatamente. Ela faz uma vista grossa, né? Você, ao invés de você, às vezes, exortar pela palavra em amor, né? Aquele pastor, às vezes, fica com medo, muitas vezes, de exortar os membros, porque senão, muitas das vezes, o membro vai ficar totalmente triste, constrangido. Ah, o pastor tá falando, tá me repreendendo, que história é essa? Eu não vou mais, então, doar os meus recursos para essa igreja. Então, hoje em dia se situa bem assim, né? Tem essa questão que muitas pessoas não têm abordado, de muitas das vezes ali por estar ali dentro de uma situação, de um contexto onde existem pessoas bem requisitadas, bem aquisitivas dentro de um contexto carnal, né? Não estarem muitas das vezes os pastores, aqueles que estão na frente dessas igrejas, os anjos, né, no caso dessas igrejas, estou falando aqui dentro de uma questão do nosso texto, muitas vezes não estarem repreendendo quando tem que repreender. Né? Ora,
estão levando muito mais para um lado carnal do que um lado espiritual, né, meus amados? Meus irmãos, vamos comentar, se quiserem comentar, fazer alguma observação dessa questão dessa fama, né, que existe hoje no nosso dia. Muitas igrejas que são ricas, né, Marcos? Muitas igrejas que têm muitas posses, né? Pra gente comentar um pouquinho sobre isso, né? Se os irmãos tiverem algum comentário, é bom sempre bom, né? Porque Eu só quero comentar que agora na pandemia eles estão se dando mal, né? É, bem lembrado. verdade. Bem lembrado pela irmã. Bem Não, lembrado. todos se dão mal, né? Mas esses que têm esses interesses, né? É, bem lembrado. Olha, bem atual mesmo, né? Então, muitos têm estado até de desespero, porque tem ido até as vias, tem ido lá, falado com o presidente, tem que reabrir. O presidente tem sido, com certeza, pressionado por essas igrejas. Há um pressionamento para que essas igrejas possam ser reabertas, né? Há muita pressão e o presidente tem cedido, falou, não, as igrejas não podem ficar abertas. Ele já tem sinalizado que as igrejas têm que ficar abertas, mesmo diante, né, de um caos, mesmo diante de uma situação epidêmica, né, correndo os riscos muitas vezes ali. Mas, né, pressionando, sabendo que o maior eleitorado são os cristãos, né, de fato, o governo cede, né? Porque se você não fizer isso, então vou falar para os meus aqui, não vou estar mais. Então sempre há esse jogo, né, mano? É um jogo muito sujo, né? Essa chantagem muito suja, né? Esse lamaçal de podridão que existe nesse meio, né? Mas querendo bem, eles estão sendo prejudicados, né? Então aí você vê os desesperos das pessoas, ó, como é que eu vou ter, como é que eu vou manter o meu jatinho, como é que eu vou manter meu carrão blindado, como é que eu vou manter, né, todo o meu luxo, né? Se eu não voltar, então eu tô fadado não que eles vão perder de uma hora para outra tudo que eles conquistaram, eles querem mais, né? Sempre eles vão querer mais. Você vê como que é a avareza né, quando a pessoa está presa às riquezas. Essa vida, quanto mais tem, mais quer, né? Mas são coisas eles têm mais quer. Então, eles querem aumentar os seus patrimônios, não querem perder aquilo que eles já conquistou, né? Então, muito bem lembrado essa questão dessa fama, né? Que essas pessoas estão perdendo esse poderio, né? E por isso há um pressionamento para que volte, para que realmente consiga arrecadar mais, né? Através dos pobres irmãos, né? Muitas vezes deixando de dar o leite para as crianças, né? Deixando de alimentar os seus próprios filhos para poder, então, ali alimentar esses falsos profetas, né, mas com todas as letras. Então, indo mais à frente, falamos um pouco dessa fama. O próprio Jesus fala, olha, você tem fama de estar vivo, mas você está morto. Vocês estão mortos, né? Veja como é dura a palavra de Deus. Jesus não fala por meias palavras, né? Ele vai direto. Por que ele vai direto? Porque ele sabe para quem está falando. Ele sabe a igreja que está falando. São igrejas, são pessoas maduras. Já era uma igreja formada, né? Não eram pessoas inocentes. Então Jesus ele é enfático. Através de João, ele olha, diga isso às igrejas. Olha, tem fama de estar vivo. Tem fama de estar vivo por quê? Porque a sociedade da época e as pessoas à volta da igreja, olha como aquela igreja é, só elogiam. Olha que igreja poderosa, olha que igreja forte, essa igreja tem, essa igreja é aquilo. Mas numa questão espiritual, trazendo para o nosso espiritual, para uma questão que é que é o mais importante para nós. A igreja, o próprio Jesus dizendo que a igreja está morta. Veja como o Senhor é duro, ele ali vai na ferida, né? Então o que ele fala é realmente enfático, diz, olha, você tem fama, você pode ter fama, você pode ter dinheiro, você pode ter aí poder político, tudo, mas ó, aos meus olhos, vocês estão mortos. Vocês estão mortos. O cachê e as imagens fortes que a gente arrumou aí para ilustrar um cemitério, né? E ali um caixão. Então, quer dizer, espiritualmente é difícil e duro falar, mas muitas igrejas em nosso meio estão mortas. Muitas igrejas perderam totalmente a visão de Deus, perderam totalmente a visão do Evangelho, do que significa a igreja. Ora, nós estamos falando aqui desde muito tempo quais são as bases da igreja. Nós falamos sobre a igreja primitiva, o que fazia aquela igreja ser próspera, na questão da ajuda, de ajudar o próximo, de
E nunca dizer que aquilo que a pessoa possui é dela mesma, mas é do próximo, está à disposição do meu próximo, aquele que não tem o que comer. Eu vou abrir a minha casa, eu vou dar aquilo que ele precisa. Vendia suas propriedades e jogavam aos pés dos apóstolos. Então, ajudando as viúvas, aquelas que tinham perdido o marido, os órfãos, né? E as viúvas, isso é o verdadeiro ministério. E hoje em dia não está assim, né? As igrejas, elas perderam muitas delas. Existem, claro, os remanescentes fiéis, as igrejas sérias, mas a grande maioria, né, que está aí nessa mídia, tem, tem perdido os valores de Cristo. Vamos falar a verdade, tem perdido tudo aquilo que o próprio Cristo nos ensinou através da sua palavra. Elas estão mortas, elas estão totalmente espiritualmente mortas. Elas podem existir fisicamente, elas podem existir ali como aos olhos humanos algo bonito, possa transparecer, possa, possa até incentivar muitas pessoas a irem naquela igreja pela boniteza, né? Por ali você adentrar, você ter uma poltrona bem confortável para você sentar, né? De ser bem atendido, ter ar-condicionado. Então, pode, no primeiro momento, atrair pessoas carnais, né? Pessoas que nunca, não ainda tiveram um encontro com Cristo, né? Mas não ainda tiveram um encontro verdadeiro com Cristo. Estão ali, muitas vezes, por alguém que chamou, ou por talvez por uma barganha, né? Porque alguém me prometeu algo, então algo em troca, então eu preciso receber algo em troca, então tudo através de barganha. E nós somos cristãos maduros, nós sabemos que isso com Deus não existe. Não existe essa questão de barganha com Cristo, não existe a busca incessante pelas riquezas, não existe. Deus quer nosso coração, Deus quer que nós sejamos, ter um coração sincero diante dele, né, amado? Sincero sempre. E aí ele vai fazer a grande obra que ele tem para fazer em nossas vidas. E aí me lembra Pedro, quando ele chega em Jerusalém, está com Jesus Cristo, ele vai chegando com os discípulos de Jesus, e Pedro ele vai questionar, ele vai falar sobre um templo de Herodes que está sendo reconstruído, né? E Herodes ele utiliza o que tem de melhor naquela época, os mármores, as pedras, né, o ouro. E ali Pedro ele fala com Jesus: olha Jesus, olha mestre, que pedras bonitas, né? Olha que coisa bonita, exorbitante, suntuoso, né? Então veja que até quem passava pelo templo via aquela coisa bonita aos olhos, né? Ressaltava aos olhos. As pessoas vinham de longe para ver aquele templo. Pessoas caminhavam 1 mês até na base de cavalos, camelos, para irem a Jerusalém. Mas iam para adorar. Mas muitos não iam para adorar. Muitos iam simplesmente para ver aquele suntuoso templo. Aquela coisa enorme, bonita, que o rei Herodes estava construindo para agradar os judeus. Mas aí você vê que Jesus fala para Pedro. Jesus disse para ele: olha, Pedro, você é bem bonito, né? Mas aí Jesus vai novamente direto no coração de Pedro e diz: olha, não ficará pedra sobre pedra, não ficará nada, será arrasado. Tudo que você está vendo aqui, não ficará pedra sobre pedra. Então, Jesus representando, falando aqui lá no depois, profetizando que em 70, depois que ele morresse, 70 depois dele, Jerusalém seria sitiada, Jerusalém seria arrasada, Jerusalém seria totalmente destruída, não ficaria pedra sobre pedra. E ali o cerco é tão terrível, o cerco descrito por Joséfo, primeiro historiador do primeiro século, ele retrata detalhado o que ocorria naquela época. O cerco era tão grande que as mães, elas próprias pegavam suas crianças, matavam as crianças e comiam, porque não existia mais comida, a cidade estava sitiada. Então, as pessoas estavam fazendo canibalismo, muitas delas, comendo seus próprios filhos, fazendo. Então, é muito forte o descritivo da época que Joséfo fala. Então, é uma coisa terrível. Por isso que Jesus chora por Jerusalém. Em certos momentos, Jesus chora porque ele está vendo o que vai acontecer lá na frente. Ele está vendo, olha, tantas vezes eu quis juntar vocês, tantas vezes eu quis estar com vocês, eu estou aqui por vocês, mas vocês viraram as costas para mim, né? Então, vem o juízo, e com certeza aquilo que o Senhor Jesus disse foi um ser que os judeus nunca esqueceram, nunca vão esquecer daquilo que aconteceu, né? Daquele cerco do imperador Tito, naquela época ali, sitiando a cidade, matando todo mundo, matando crianças. É uma barbaridade foi ali aquele cerco. Então, é justamente o que tem acontecido no nosso tempo.
As igrejas pensam que estão vivas, pensam que através da fama são lotadas, né? Cabe 5.000, 7.000 pessoas dentro do local, né? Sentadas. Então, pensam que estão ali com fama. Olha como a gente atrai pessoas, né? Olha como existem tantas pessoas. Tantas pessoas estão aqui, então quer dizer que nós estamos no caminho certo. É isso mesmo. Então, mal sabendo eles, estão cegos, dizendo que o próprio Jesus está dizendo para a igreja de Sardes: olha, vocês estão mortos, vocês têm fama de estar vivos, mas estão mortos, né? É muito forte o que Jesus tem dito para aquela igreja e o que nós temos vivido. Existem igrejinhas remanescentes fiéis, existem, né? Mas muitas não têm recurso, muitas não têm evidência, né? Nem precisam ter. Somente eles têm a presença de Deus, que é mais importante, né? A presença de Deus ainda na vida deles. Então, veja qual o cenário nosso atual é esse, meus amigos. Existem muitos templos, muitas igrejas que estão mortas. Muitas igrejas que já estão fedendo na terra. Estão em estado de decomposição. Estão ali simplesmente para estarem do lado de Satanás, né? Estarem ali fazendo o que Satanás quer. Justamente o que Satanás está aplaudindo nesse momento. Está gostando de tudo que está vendo, né? Porque quanto mais pessoas estiverem nessa situação mortas espiritualmente, melhor para ele, né? Porque ele atrai mais pessoas para o lado dele, ele consegue facilmente manipular, né? Através, então, da vinda do anticristo. Amém? Então, Amém. alguém quer comentar essa nossa imagem? Eu até estava pensando aqui de uns vídeos que eu vi na internet do pessoal falando sobre o avivamento da igreja nos últimos tempos, e eu vi um rapaz comentando que esse avivamento que está tendo hoje em dia está sendo muito esse avivamento gospel, o avivamento do pentecostal, né? Do pessoal do sapatinho de fogo, que gosta de girar e tal. E parece que é um avivamento e tal, mas uma coisa que esse rapaz até comentou é que parece que na época que tinha na igreja com nossos avós, parecia que tinha um avivamento maior do que o que tem hoje em dia. Porque na época dos nossos avós, não sei se é tipo saudosismo, mas parecia que era mais, sei lá, parecia que era mais sincero. Hoje em dia não parece, tem muitos que não parece ter essa sinceridade, sabe? Verdade. Parece que é isso. Parece que são vivas, parece que estão todo mundo super feliz, aqueles shows lotados e tal, mas no fundo tá só pelo show mesmo, né? É como a irmã escreveu aí, é um verdadeiro show mesmo. É bem triste dizer, mas é o que é a realidade, né? É a nossa realidade de hoje, né? Você vê que, como o irmão falou, são tantas pessoas, mas não existe um avivamento de verdade, né? Assim como antigamente existia, né? Você vê que os pregadores vinham, realmente avivavam, né? Aquele pregador que já morreu, Billy Graham, né? Que ele colocava, os estádios ficavam lotados e as pessoas, com certeza, elas não eram, no outro dia não ficavam as mesmas pessoas, elas eram transformadas. Hoje, através desses grandes eventos, as pessoas vão ali, num primeiro momento, a emoção, ali eles ficam ali em êxtase e tudo mais, mas no outro dia seguinte, ela continua a mesma pessoa, ela continua mentindo, ela continua, não há uma transformação. E avivamento, a gente sabe, assim como houve na igreja primitiva, as pessoas, elas ficavam sem saber o que fazer, elas perguntavam os apóstolos: o que nós faremos? Então, o temor daquelas pessoas: o que faremos, irmãos? Né? E aí Pedro fala: os apóstolos, se arrependam de seus pecados. Então, ali há uma transformação. No outro dia, a pessoa não é mais a mesma pessoa, há uma transformação. Tanto é que às vezes as pessoas vão chegar naquela pessoa e dizer: olha, você é uma pessoa mudada, você foi transformado. O que aconteceu com você, né? Muitas pessoas, isso não existe mais. Mas existe somente a questão do estar ali no momento, parte, no outro dia,
Porque ser uma emoção da carne, não houve uma transformação, a pessoa não, seu coração não abriu o coração para Jesus. Ó, Jesus, me transforma. Hoje eu quero sair daqui diferente, eu quero ser uma nova pessoa. Eu reconheço tudo aquilo que eu tenho feito. Então não há um arrependimento de pecado. O que Jesus quer é arrependimento. Jesus quer que as pessoas se arrependam, confessem os seus pecados, para que então ele entre e consiga transformar essa pessoa, consiga ali habitar naquela pessoa, e ali aquela pessoa nunca mais vai ser a mesma pessoa. Aquela pessoa vai ser transformada, porque o Espírito Santo está na vida daquela pessoa. Amém? E realmente o que tem acontecido hoje são apenas eventos, mas sem a presença de Deus. Parece que existe, através do gesto das pessoas, parece, mas na realidade, né, não existe. Né? Na realidade, são pessoas que precisam ser transformadas, precisam de Cristo cada dia mais, mas então elas precisam confessar os seus pecados, para que então Deus possa então fazer a obra na vida das pessoas. Então, amados, é o que nós temos visto, né? Você veja que essa fórmula do mensageiro que fala, eles estavam fazendo, pensavam que estavam corretos, mas não estavam. Né? Então, Jesus ele até é irônico, dizer, olha, você tem fama, você pode até ter fama aí, mas você está morto para mim. Você não existe algo que eu consiga enxergar em você que seja boa. Né? Então, é uma necessidade. Então, essa exceção, não existe um ponto forte, vocês vão ver que não existe um ponto muito forte, então ele já vai direto ao assunto. Jesus já vai direto a falar, as tuas obras têm só fama. No mundo carnal você pode ter fama, mas vocês não têm. Ao meu ver, vocês estão mortos, né? E aí, quase está bem avançado, né? Então, ele vai seguindo e vai dizendo, olha, você não tem coisas boas. Né? As coisas boas que você tem são à vista dos humanos, à vista da sociedade. Mas para mim você está morto. Né? Vamos mais um pouquinho à frente. Próximo, dá para a gente abordar o próximo. Vocês estão mortos. Não existe uma coisa boa em vocês. Vocês estão completamente mortos ao meu ver espiritual. E aí vai continuar falando junto. Aí vai continuar, olha. Aí vem um alerta, né? Como Jesus ele não quer que ninguém se perca, ele vai dar o alerta. Ele vai falar, olha, fica alerta, fortalece, porque ainda está dá tempo. Então Jesus, a imensa misericórdia de Deus é muito grande, né? Você vê como Jesus é misericordioso, mesmo muitas vezes todos ali fazendo as coisas erradas, né? Ali o falso profeta ensinando errado, roubando do povo, né? Falando ali aquilo que Jesus não falou, ainda assim a imensa misericórdia ela é muito grande, né? Nós não temos dimensão, não conseguimos mensurar essa misericórdia que ele tem para conosco. Porque o próprio Deus nos amou tanto, tanto, né? Que entregou o seu Filho. E o próprio Jesus nos ama também. Ele demonstra esse amor nos oferecendo sacrifício. Aí, uma pessoa em estado, né, de morte, né? Quase morte. Né? Porque o versículo fala, fica alerta, fortalece que ainda resta e que estava para morrer. Olha, então uma pessoa representando, ela precisando daquele desfibrilador ali para poder ressuscitar aquela pessoa que ela está morta, né? Ela está ali em estado quase morto. Então os médicos, num ato de desespero, pegam ali esse aparelho e tentam ressuscitar aquela pessoa. Tentam ali fazer com que ela volte. É a mesma coisa no mundo espiritual. Jesus quer então que essa pessoa volte. Jesus quer que ela reconheça que está quase morrendo. Olha, você está quase morrendo, mas eu estou aqui estendendo a minha mão para você. Eu estou aqui tentando te ajudar. Tão somente você precisa dar o primeiro passo. Você precisa reconhecer, primeiramente, que está errado, que está quase morrendo. Né? Então, Jesus, ele no último instante, ele estende as suas mãos. Ele quer que todos se salvem, porque veja que o sacrifício que ele faz não há preço, né? Não tem como pagar, algo que ele se sacrificou por todos, né? Mas por toda a humanidade, por toda a criatura, né? Ele se sacrifica, ele se doou até a sua última gota de sangue, por amor a mim, por amor a você, né? E o que as pessoas têm feito, né? Estão cegas, as pessoas estão totalmente cegas, não entendem que do amor, o tamanho do amor de Cristo para conosco, né? E é esse amor, a tamanho que ele vai até as últimas consequências, ele vai até
o final com aquela pessoa. Então, mas muitos não querem, né? Muitos ainda preferem continuar morrendo, mortos, né? Mortos. Preferem ali ir realmente para sepulturas do que se arrepender, porque o orgulho ele te cega, né? O orgulho, né? Muitas das vezes o medo ó, de reconhecer os erros, né? Talvez tem muito isso, as pessoas não quererem reconhecer os seus erros, por isso, vou falar que eu estou errado. Eu sei, mas se eu falar que eu estou errado, eu sou um pastor reconhecido, eu sou um pastor renomado, eu sou conhecido no mundo inteiro, mas como que eu vou falar? Se eu falar que eu estou errado, eu vou perder tudo isso. Eu vou perder esse prestígio que eu tenho, né? Então, as pessoas têm medo, né? Esses grandes homens que estão à frente de grandes igrejas, eles têm medo até. Muitas das vezes você acha que não passa pela cabeça dele, né? Quando vai dormir, olha o que eu estou fazendo, né? Outrora não era dessa maneira, eu não fazia assim. Mas olha o que eu estou fazendo. Então, eles até pensam, muitas vezes, na sua consciência de renunciar a tudo que eles estão fazendo. Mas é isso que o próprio Cristo quer. Olha, vai, ainda dá tempo. Eu estou aqui. Você me pedir perdão, eu estou aqui, né? Mas eles não querem, né? Mas então é o medo, o orgulho de perder o poder, né? De perder tudo o seu prestígio diante das pessoas, né? Que ali estão praticamente adorando, né? Então tem muito isso também nesse meio de as pessoas não querem. Então fortalece o que ainda estava para morrer. Então veja que Jesus volta. Vocês estão mortos. Olha, veja o nosso slide anterior. Havia um cemitério, as pessoas já estão. Jesus falou, estão mortas. Você tem fama, mas você está morto. Mas ainda assim na morte, mas naquele último momento eu estou estendendo a minha mão. Eu estou dizendo para vocês que há esperança, né? Mas então somente você precisa se fortalecer e reconhecer o que vocês têm feito, né? Porque aí Jesus ainda vai adiante, porque não tem achado as tuas obras perfeitas, não tem achado que as tuas obras são boas, né, diante do meu Deus. Então Jesus, você vê que todas as nossas obras são apresentadas a Deus, né? E que fica essa questão, né? Como então se apresentar a Deus? Aí vem aquela questão de sempre fazer o melhor, né, amados, para Deus. Sempre nos apresentarmos, tentar fazer o melhor na nossa oração, na nossa busca cotidiana, né? Sempre tentar fazer o máximo melhor de todas as nossas forças. Por isso que Deus vai falar na lei, na Torá, olha, adore, né? Buscai ao Senhor, né? De todas as tuas forças, de todo o teu coração, todo o teu entendimento. O que ele quer dizer? Em tudo que você tem, né? Você precisa a gente precisa estar fazendo o melhor para Deus. Você veja que existem obras que são as obras que nós fazemos, elas precisam ser perfeitas. Elas precisam ser perfeitas, embora que nós não somos perfeitos, mas o que fazemos através do Espírito Santo que nos dá, com certeza nos inspira, né? Tem que se apresentar a Deus como perfeição. Eis aí, né, uma casa em ruínas, né? Você vê que não há uma perfeição, a casa está em ruínas, né? Então a casa, então, representando a igreja, representando nós, muitas vezes que somos o templo do Espírito Santo. E hoje somos nós. Nós somos o templo. Então, de nossas obras, nós precisamos ter obras boas e perfeitas, apresentar a Deus nessas obras perfeitas, o melhor que nós possamos dar a Deus, porque Ele nos deu o melhor, né? Ele nos entregou por nós e tem dado para nós a salvação, né? Tem nos dado a vida eterna, até não há preço. Embora tudo que nós façamos, nós não pagaremos aquilo que Ele fez por nós, né? Então, mas o que nós temos que fazer? Servi-los perfeitamente, fazendo sempre o melhor, porque senão, para que as nossas obras sejam apresentadas diante de Deus perfeitamente. Veja que a igreja não estava com as obras boas, ela estava morta, então Jesus falou, fortalece, vai, o resto ainda é tempo, mas é pouco tempo que você tem. Você veja que hoje o tempo já vai fugindo, né? Já sabemos que Jesus está às portas. Ainda há tempo para as pessoas, muitas vezes para nós mesmos, o que está errado na nossa vida, nós estamos nos arrependemos e fazendo a coisa certa, aquilo que tem que ser feito. E muitos têm passado isso, tanto fez, tanto faz. Não está vendo que o momento
aproveitar esse momento que estamos atravessando no mundo, no Brasil e no mundo, de fazer uma reflexão interna. Opa, será que minhas obras estão sendo perfeitas diante de Deus? Né? São reflexões que a todo momento a gente faz, a gente que tenta a todo momento consertar, de estar nos apresentando a Deus, ó Deus, né? O que tem de ruim aqui? Deus, me ajude, me fale, né? Mas essas pessoas, não existe mais isso. As pessoas vivem achando que estão certas. Mas o próprio Deus, através do final da carta, falou, ó, toda a carta termina, ó, ao que tem ouvidos, ouça. Não tem mais ouvidos. Os ouvidos estão tampados. Eles não estão ouvindo mais, né, o que o Espírito Santo tem dito a eles. Né? Mas tão somente aqueles que ouvirem, com certeza terão nova vida, serão resgatados em nome de Cristo Jesus. Né, meus amados? E aí vai fazendo esse contraponto e fica então essa questão alerta, né? Suas obras não têm sido perfeitas diante do meu Deus, né? Vá, lembra-te daquilo que tens recebido e ouvido e arrependa-se, né? Então, é triste ver quando a única realização, a obra que a igreja tem, e aquela igreja de Sardes tinha, né? Mas era o nome dela em si mesmo, né? Especialmente a realidade, né, que revela que aquele nome de fama era uma verdadeira mentira, né? Era uma mentira, né? Um passado de uma reputação sem obras, né, presentes, né? Mostram e retratam bem aquilo que nós temos vivido, né? Essa é uma antitese, né? Vida e morte, né? Vida e morte, UTI. Você quer viver? Você precisa se arrepender. Você precisa tão somente me ouvir o que o Espírito está dizendo às igrejas, né? E aí, claro que o Senhor está ali com suas mãos estendidas para pegar aquela pessoa e ali curar as suas feridas e continuar a obra que Ele nos colocou, né? Então, nos arredores dessa cidade, com certeza existiam um cemitério, né? Justamente a imagem que nós vimos. Existiam cemitérios porque existiam os grandes reis daquela época, eles eram enterrados, né, ali nas cidades para que as pessoas passassem e olhassem, né? Olha, aquele rei tal ali, ó, morreu, um rei famoso, né? Um rei que ajudava o povo. Então, os cemitérios, a sepultura daqueles reis, eles estavam ali na cidade, né? E muitas pessoas foram passar, né? Ali viam muitas vezes aquela lápide, né, de um rei famoso. Olha, aquele rei tá ali, era famoso, fazia aquilo, né? Famoso. Então essas sepulturas de alguém que havia morrido, então representa muito a igreja, de uma situação de que alguém que morre, como a gente falou, né? E a congregação de Sardes representava muito isso, né? Aquele cemitério, esse cemitério que existia também lá na cidade, né? E aí Jesus, ele estende a mão e diz, olha, se vocês desejam viver, eu estou aqui. Vocês têm que voltar, né? Vocês têm que fazer obras boas, deixar de fazer essas obras falsas, essas obras carnais que à vista do povo vocês estão famosos. Vocês precisam então se voltar espiritualmente para mim, né? Vocês precisam doar a sua vida a mim, né, mas então fica para nós. Eu acho que até as horas tem se avançado, né? Essa reflexão, né, para as nossas vidas aqui até agora. O Senhor tem falado conosco muito, né? E que a gente possa, né, nesse primeiro momento, de entender que esse erro que essa igreja teve, aprender, como a gente falou no começo, com esse erro, né, de muitas vezes pensar que está abafando, que está fazendo e acontecendo, mas na realidade, à vista de Deus, né, não há vida, né, há somente morte, né, que nós sempre possamos nos refletir, né, que o Espírito Santo que habita em nós, né, que sempre tem nos falado, olha, não é por aqui, é por ali, olha, você está fazendo isso aqui, mas isso aqui não é bom aos olhos de Deus, né? Que possamos ter sempre essa consciência de nunca achar que estamos realmente abafando, fazendo coisas que estão além, né? Mas que sempre possamos, dentro da humildade, procurar a Cristo e nas nossas orações diárias dizer a Deus, Deus, se há algo em mim que tem te desagradado, se há algo que pareça que eu esteja morto, né? Que o Senhor me ajude, que o Senhor me estenda as mãos como me estendeu para a igreja de Sardes, né? E diga o que há de mim
que precisa ser mudado. Então, essa reflexão, em primeiro momento, interior nossa, né? Embora que vejamos à nossa volta a igreja fragmentada e muitos fazendo coisas que não deve, mas primeiro, no primeiro momento nós, de entender e dizer com Cristo, dizer para Deus nas nossas orações que nós não queremos isso, nós queremos sim viver, nós queremos, através, é claro, do Espírito Santo, fazer as obras que tem que ser feitas, realizar tudo aquilo que Ele tem para nós e alegrá-lo, porque Ele é nosso Deus. E à medida que o tempo acaba, em que o relógio vai batendo na meia-noite, nós temos que incessantemente buscar a face de Deus, buscar a Cristo, nos fortalecendo, né, na palavra, na oração, né? Então, o que fica para nós, amados, até aqui, né, e vamos parar nesse slide, é que a gente venha refletir a cada dia, né, pedindo para Deus força, pedindo para Deus misericórdia, que Ele tem com certeza, né, mas dentro de um coração sincero, dentro de um coração quebrantado, né? Isso é o segredo, nos apresentarmos com um coração sincero, puro diante de Deus, e expor as nossas falhas e fraquezas. E aí, com certeza, Ele vai entrar nos nossos corações, entrar em nós e Ele fazer o que tem que ser feito nas nossas vidas. Amém, amados? Eu não sei se os irmãos querem comentar alguma coisa. Eu acho, assim, Deus sempre ele chama atenção para essas pessoas que, na verdade, são hipócritas, né? A hipocrisia, né? A pessoa finge uma coisa e sabe que por dentro ele é um sepulcro caiado, né? Como os fariseus, né? Então, eu creio que a maioria das coisas, Deus ele condena isso, né? Que a pessoa não está sendo verdadeiro dentro dele em buscar a Deus de verdade, com sinceridade, né? Então, por isso que nós temos que o irmão falou, nós temos que ser vigilantes, analisar, né? Porque nós mesmos, muitas vezes, podemos estar enganados, né? A gente estar convencidos de que a gente está servindo a Deus e nós não estamos convertidos, né? Muitas vezes a gente está convencida apenas, né? A gente fala, não, eu não faço mal, eu faço tudo direitinho, eu procuro andar do jeito que Deus quer, mas de repente há um grande esfriamento do amor verdadeiro de Deus em nossas vidas, né? Então eu creio que é isso que nós temos que trazer a vida em nós mesmos, né? Para que a gente venha resgatar isso, né? Para que a gente não venha perecer. Eu sempre penso, né? Eu sempre procuro fazer, obedecer o que os homens dizem, assim, em questão da palavra, né? Mas nem sempre isso significa que a gente está salva, né? Que a gente está salva. Mas realmente um verdadeiro, aquele que arde dentro da gente, aquela fé avivada, né? Eu creio que é isso que Deus está tentando resgatar em nós, de cada uma de nós, né? Que a gente derrame sobre Ele, né? Que a gente busque Ele, que a gente ande, como que fala? Se prostrando mesmo diante do Senhor, né? Glória a Deus. Então, a gente tem que resgatar isso, né? Não basta a gente só ler a Bíblia, orar, mas tem que ser verdadeiro, né? Com fé, com verdade, né? Então, é isso que nós temos que... Eu busco isso, né? Porque é difícil. Né? Aos olhos dos outros, falar, mas ela era crente, ela tinha fé, né? Mas será que dentro da pessoa mesmo, será que ela estava verdadeira, né? Então, não adianta a gente querer mostrar para os homens, né? A gente tem que mostrar para Deus, né? É isso. Amém, glória a Deus. Realmente, é isso mesmo. Tudo concatenando o que a gente tem estado realmente falado, realmente é isso. A grande dificuldade é realmente expor para Deus, realmente sempre, nunca achar que a gente está realmente bem, né? Porque é que a gente fala, é sempre dentro de um processo, né? Sempre dentro de um processo que a gente vai buscando uma santificação, vai buscando, né? Deixando muitas vezes coisas que estão conosco, que precisam ser tiradas, que precisa ser limpo, né? Então,
essa busca interior, né? E muitas vezes, igual a irmã falou, muitas vezes a gente olha para um profeta, para um pastor que está ali, a gente muitas vezes sim capta as direções, mas a gente já parou para pensar que nossa salvação ela é individual, né? Ela não vai depender o pastor não vai realmente me levar aos céus. Eu preciso de mim mesmo, né? E expor isso, eu preciso de mim mesmo buscar, entender, olha, será que realmente eu estou pronto para ser salvo? Será que realmente as coisas que eu tenho feito me credenciam a entrar no céu? Então, são perguntas que nós mesmos temos que fazer, não baseando muitas vezes, a irmã diz aquilo que o pastor falou. O pastor ele passa ali as orientações, ele fala, realmente é bênção, ó, então, legal, fala, mas e nós? E ele, com certeza, ele sabe o que ele está fazendo, que aquilo que ele está fazendo ele vai para o céu, mas e nós, né? E sabendo, será que nós realmente tem feito individualmente? Então, tratando. Fala. Voltou? Não voltei. Então, é isso, meus amados. Raciocínio perdeu, mas é isso mesmo que nós estamos dizendo, né? Então, buscar um pouquinho mais dentro de nós, né? E é nós com Deus. Jesus sempre fala, ó, entra no teu quarto, fala com Deus, ora, né? Me fala, abre o coração, né? Com o coração ali de pedra, né? Mas porque o próprio Deus sabe de tudo que a gente fala, do que a gente pensa, né? Tudo, quais são as intenções do nosso coração. Então não adianta nós irmos para Deus da boca para fora, né? Por isso que muitas vezes, talvez, o cristão muitas vezes vai pensando, eu vou falar isso para Deus, mas no meu interior não é isso. Mas eu só vou falar da boca para fora, né? Não vou expor aquilo que está no meu coração para dizer para Deus que o que eu preciso, o que eu preciso ser mudado. Então, talvez a maneira que muitos têm chegado a Deus seja uma maneira não muito certa, né? Mas nós estamos aqui e claro que cada dia tentando sempre, né, amados, em busca desse processo, né? Sempre em busca de Cristo, de achar simplesmente, achar alternativas que agradam a Ele, de achar um fortalecimento, sempre pedindo o Espírito Santo mais e mais em nossas vidas, como nós louvamos hoje, né? Vem Espírito de Deus, né? O meu coração é o teu altar, então tudo, né? Tudo concatena, então nós estamos incessantemente nessa busca, né? Eu creio que todos nós aqui temos essa consciência de que é dia após dia, que cada dia mais nós vamos ali colocando um tijolinho ali no céu, né? Fazer a nossa morada ali no céu, né? Dia após dia, né? Luta após luta, é com muito sacrifício, é com muito suor, né? Que a gente vai adentrar no céu, né? Pois a palavra do Senhor nos diz que o reino é tomado à força, né? E a força realmente você precisa ali estar sempre ali com suas forças, né? Fazendo sempre no limite, muitas vezes, para poder ali fazer aquilo que a palavra do Senhor nos ensina de buscar a nossa salvação e estar prontos quando Ele vier. Amém? Amém. Outros irmãos querem falar alguma coisa? Fabiano vai querer falar? Não, tranquilo. Eu ia comentar. A Kimiko já comentou. Amém. Que muitas vezes as pessoas vão para a igreja, né? Só que não olham de coração. Às vezes as pessoas procuram falar uma palavra bonita ou sei lá, copiar alguma mensagem, em vez de falar de coração, que Deus pede para a gente de coração, né? E as pessoas muitas vezes só falam da boca para fora, né? Igual o Douglas comentou também, vão em show, mas vão pro show, né? Não vão para buscar Deus às vezes. Vão lá para escutar uma música bonita, para ficar meio, o que se diz, chorar, mas às vezes é pela música, não é nem por Deus. E quantidade não é qualidade, né? Então, a salvação é individual. Não adianta você estar com um monte de gente e ninguém está salvo. Tem que pedir para o coração e Deus fala, venha a mim como estás, né? E não quer palavras bonitas, tem que ser falado do coração. Muitas vezes as pessoas falam da boca para fora só. Verdade, verdade, exatamente. É isso mesmo, e você vê que tudo
né, que foi dito pela direção do Espírito Santo, utilizando os irmãos, as irmãs aí, né? E realmente a gente chega realmente à conclusão que realmente do que está aí fora realmente é alimento contaminado, é alimento que muitas pessoas estão digerindo isso, né? E tem feito mal, tem sido totalmente danoso, porque aí existe aquela questão, será que vai dar tempo dessa pessoa tirar tudo aquilo para fora, tudo de contaminado que aquela pessoa comeu, né? Será que vai dar tempo? Será que, né? E a gente fica muitas vezes pensando, será a graça ela alcança, mas será que aquela pessoa ela precisa se expurgar, tirar tudo aquilo, aquelas porcarias que aquelas pessoas estão consumindo, espiritualmente falando, né, para realmente entrar realmente a palavra de santa, para realmente entrar, né, os frutos do Espírito Santo. Então, o nosso pedido muitas vezes tem sido esse, para que as pessoas sejam caiam em si, que o Espírito toque as pessoas para que realmente entenda realmente o verdadeiro cerne da palavra do Senhor, o verdadeiro que Jesus quer de nós, né, meus amados. Mas, amém, vamos estar então aqui encerrando, né, uma oração. Tá, nós vamos encerrar primeiro, né, fazendo a nossa oração final, pedindo sempre para o Senhor cada dia acrescentar nossas vidas, pedindo sempre para Ele limpar o que está sujo, tirar aquilo que está errado e nos moldar, né, assim como o oleiro ali, quando ele forma ali o barro, né, utiliza o barro da matéria-prima e faz, né, o vaso, né. E cada dia possamos estar realmente pela graça dele, sempre em humildade, sempre fazendo a vontade do Senhor, né? Mas vamos estar orando, encerrando aqui esse estudo dessa manhã, amém? Amém.